Muitos alunos me perguntam se Deus realmente caducou porque ficaram espantados pelas afirmações de alguns irmãos cessacionistas que afirmam que Deus encerrou de operar, Deus parou com os dons, com a efusão de curas, maravilhas, dons de línguas, de interpretação de línguas no meio da igreja. Há muita gente que não crê mais que Deus opera no meio da igreja através dos dons, das maravilhas. E muita gente me diz, então Deus caducou, parou de trabalhar. Eu falei, não, calma lá, não é bem assim, não é bem assim. Porém, preciso que você entenda que há uma briga entre cessacionistas e continuistas, entre tantas brigas no tocante à interpretação das Sagradas Escrituras. Nós precisamos sempre ir ao centro, o centro é Cristo, sempre haverá extremos, gente extremista que lamentavelmente tem o intuito mais de dividir, de segregar, de criar sectarismo dentro da própria igreja de Cristo. Tá? Então tomemos muito cuidado com isso. Para quem não sabe, a palavra é cessacionismo, não é sensacionalismo, embora eu digo que o cessacionismo é normalmente um resultado do sensacionalismo pentecostal que há em muitas igrejas. Não se ofenda porque eu sou pentecostal, nasci no pentecostalismo, mas tenho com certeza uma visão mais centrada naquilo que é doutrina em relação a qualquer tipo de efusão e manifestação do Espírito. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas cessacionismo significa o que cessou, que encerrou, e continuismo é algo que continua. Então são títulos teologicamente apresentados para que possamos decifrar. Esses títulos não estão nas Sagradas Escrituras. Assim como muita coisa afirmada categoricamente que é criada através dos séculos, através de teólogos, através de eruditos, e muita gente se apega a isso como fundamento de fé e não tem base doutrinária, não tem base. Normalmente os tradicionalistas creem normalmente em tradições, aquilo que fulano afirmou, fulano criou como teologia, como interpretou, e aí devemos tomar muito cuidado. Então eu posso te falar, Deus não caducou, a efusão dos dons continua. Essa é minha opinião e quero a sua opinião. Você crê realmente que Deus parou de trabalhar com a efusão dos dons, com a manifestação de maravilhas, curas, operações sobrenaturais? Como também me diga se você crê que isso continua e se você tem experiência, porque eu sempre digo, antes de entrar em algum tipo de argumento, eu sempre coloco a ideia em pauta para a minha vida. Quando você quer conhecer algo e você não conhece, quando você quer ir para algum lugar e você não sabe, não entende, não tem uma experiência, e tem a ala que nunca foi, que pode dar opinião, e tem a ala que já foi, que teve a experiência. Em qual dos dois grupos você vai confiar? Em quem realmente teve uma experiência, esteve lá, esteve presente, conheceu, ou aquele que diz que isso não existe, não é válido, não teve a experiência porque eles não creem? Logicamente que nós ouviremos, a tendência vai ser ouvir quem foi lá, o lugar, a experiência, será lá o que for. Então, eu vou te falar, há um grupo de milhões e milhões que por não crerem, porque são sensacionistas, não creem, nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, com a efusão e com os dons, a manifestação de dons, e nunca exerceram dons. Agora, existe, através da história, o exemplo de milhões e milhões e milhões de pessoas que tiveram experiência gloriosa. Eu posso te falar uma experiência própria. Eu pessoalmente vi desde criança, porque meu avô, para quem não sabe, lá no Chile, nós somos oriundos do Chile, foi um missionário que foi alcançado na cadeia, condenado perpetuamente, ele estava prestes a morrer, e o Senhor o salvou, o libertou e o tornou um grande servo do Senhor. E eu vi meu avô, ouvi testemunhos e vi como meu avô era usado para a cura. Inclusive há um testemunho glorioso de ressurreição. Há operações assim maravilhosas. Meu avô era tremendamente usado, embora meu avô nunca falou em línguas estranhas, mas era tomado por dons na palavra, na autoridade, na revelação. É algo muito sério isso aqui. Então, vi isso também como meu pai queria
matar, e tinha um emblema na sua vida desde a infância. O lema dele era matar o meu avô, acabar com a vida do meu avô. Mas meu avô evangeliza o meu pai, havia uma divisão terrível na família, e meu pai o perdoa e se converte. Também vi meu pai tomado na efusão de dons espirituais. Agora, entre tantas experiências nos anos 70, nos anos 80, de avivamentos gloriosos, onde vi coisas que, meu irmão, se isso aí é uma grande mentira, como colocar em evidência na balança ali essas curas que eu vi, cura de câncer, cura das mais diversas doenças, entre milagres sobrenaturais. Então, há uma área muito grande que teve experiência e, de repente, alguém está te privando de conhecer a efusão, porque simplesmente está encaixotado na teoria de que tudo terminou e cessou. Por isso eu te digo claramente, eu nunca serei cessacionista, por experiência. E volto novamente a te perguntar, em quem você acreditaria e daria validade no seu testemunho? Alguém que nunca teve a experiência ou é alguém que realmente teve a experiência com evidência? Tá? Então, embora sou criado no meio do pentecostalismo, sei também que há uma bagunça muito grande e há uma ala pentecostal muito desordeira. E eu creio que é isso, o sensacionalismo pentecostal, dos carismáticos pentecostais, geraram muitas das vezes uma aversão, assim categórica contra esse movimento, porque tiveram frustrações, porque talvez foram manipulados, porque foram levados a emocionalismo, ao frenesi da alma, onde há delírios e começam as manipulações e as ações mais estranhas que eu já vi, como também vi muita coisa estranha. Então, isso não vou negar, eu tenho que ser sincero. Há muita gente que foge ao que Paulo ensina segundo o Espírito Santo na doutrina e diz, fazei tudo com ordem e decência. Como também há muito pentecostal que força a barra para falar em línguas. Eu já fiz outro vídeo onde eu digo que eu sou pentecostal, tenho dons espirituais por experiência própria, mas eu não ensino aquilo que não está na palavra do Senhor. E agora eu posso te falar claramente, forçar alguém a falar em línguas é uma doutrina humana. É uma doutrina humana. Porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios 12, no versículo 13, ele diz, todos nós, está falando como igreja, todos nós fomos batizados, porque a igreja, ali naquele então, vivia a efusão, a glória do batismo com o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito, fomos batizados com o Espírito Santo. Vou ter que ler aqui, meu Deus do céu. 1 Coríntios 12, olha o que diz aqui. 1 Coríntios 12 diz, pois todos nós fomos batizados nesse mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus e gregos. Tanto faz se era judeu, de Israel ou gentil. Agora, mais para frente, fomos batizados com esse Espírito. Beleza, mas aí depois ele pergunta no versículo 30, tem todos o dom de curar? Todos falam diversas línguas? Peraí, todos foram batizados, mas todos falam em línguas? Paulo pergunta isso. Então, está aí o grande exemplo de que nem todos precisam falar em língua. Não vou entrar nesse tema aí, porque isso eu já gravei. Tem um vídeo que eu falo e explico sobre isso. Então, há muitos dons. Agora, só línguas? Não. Pedro recebeu o dom da palavra ao ponto de pregar e se converteram 3.000 almas. Agora, essas forçações, esses empurres promovidos por doutrinas que não são oriundas da palavra, da sã doutrina, e movidas pelo sensacionalismo pentecostal, é que muita gente começa a fazer aberrações, começa a falar línguas imitando sons que não tem nada a ver, começa a uivar, começa a andar de quatro pela igreja, fazendo coisas escandalosas, começa a convulsionar, e lamentavelmente isso não é o Espírito Santo de Deus. Há um livro que eu gosto que chama-se O Poder Latente da Alma. Pesquise sobre esse livro. Mas tome cuidado para você não ficar cético e seco ao ler esse livro, porque há muita gente que não tem capacidade para ler certas coisas. Antes, leia a doutrina, leia a palavra. Agora, há muita gente promovida por emocionalismo, claro que sim, há muita bagunça, muita desordem, muita manipulação, muito pastor, apóstolo, presbítero, sei lá quem for, meu irmão, que está tomando essa estrutura de dons e de glória
ao seu bel prazer e usando-a para muitas vezes se engrandecer, para ter poder, para extorquir o povo, para se enriquecer. Isso é fato. E há muitos escândalos no meio, vocês me conhecem, sabem aqui. Agora, isso não me permite aniquilar a ação do Espírito na igreja e falar que Deus cessou de operar, porque através do iluminismo lá depois da reforma, todo esse iluminismo, onde muita gente filosoficamente começa a se libertar da carga do que era a igreja romana e da união entre a fé e a política, a cultura e toda essa carga maligna e hedionda que a igreja romana implantou com suas indulgências, com sua inquisição dos infernos, com todo o seu purgatório, com toda essa ação maquiavélica que matou, extorquiu, condenou, aliançando-se fé com política, fé e poder, fé e manipulação. E ninguém queria saber mais de Deus e começou a caminhar todo mundo para essa iluminação, o iluminismo, para entrar no racionalismo, só que ficaram racionalistas demais, ficaram céticos demais, ficaram humanistas demais. E aí começam a surgir muitas vertentes, e aí me vem todo esse movimento na igreja, onde Deus parou. Tem vários teólogos que contribuem para o cessacionismo, por favor. Entre eles está o Benjamin, anotei aqui o nome, Benjamin Warfield. Benjamin Warfield foi um dos que começou, logicamente, com toda essa teoria tradicional reformista, começam a inventar. Aí começam as invenções que você nunca ouviu na sua vida, desde batismo de crianças, que é a circuncisão para os cristãos. Onde está isso na Bíblia? Entre tantas teorias que você diz, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Então, não vou entrar nesses méritos, tá? Mas eu vou te falar, o cessacionismo, onde tudo para tudo acaba, realmente está limitando o povo e bloqueando que o povo santo de Deus, chamado igreja, limitando de conhecer, de usufruir daquilo que é um direito seu. Vamos um pouco agora à doutrina bíblica, tá? E nós precisamos entender isso, porque há muita gente que está nesse racionalismo humano, teológico, e limitou Deus. Fiz um vídeo anterior a esse, onde falo sobre confessar a palavra, declarar a palavra, porque há muita gente assim que ele é tão cessacionista, tão limitada nesse crer que um Deus que não opera mais, não age mais, que ele mesmo diz que a soberania dele está lá longe e eu aqui estou sujeito à vontade de um karma que ele determinou para a minha vida, né? Onde tudo que acontecer na minha vida é ele que mandou e já está estabelecido e acabou tudo isso. Então é uma salada mista terrível, onde a pessoa tem que aceitar que se ela está condenada ao inferno, não tem o que fazer porque ela já foi predestinada para o inferno e acabou. Isso não tem base bíblica alguma. E eu falei sobre essa questão de que o homem com autoridade desta palavra, por favor, não é simplesmente confissão positiva, mas declarando esta palavra, declarar a palavra. Eu vou fazer um estudo sobre declaração da autoridade da palavra, porque a palavra deve ser declarada. Eu posso mover o mundo espiritual, eu posso ativar o mundo espiritual, posso repreender a Satanás, posso neutralizar o poder das trevas. Muita gente se levantou contra e me falou, isso é confissão positiva. Não, querido, isso é Bíblia, isso é palavra, isso é autoridade, por isso ela é uma espada. Agora, eu não posso me tornar um neopentecostal, onde eu vou inventar um monte de bagunça, fazer um circo e inventar coisas que não procedem da palavra do Senhor. Principalmente para extorquir e para arrancar dinheiro do povo, que essa é a figura, né, que se tem da igreja bagunçada neopentecostal. Então, são esses desequilíbrios que começam a trazer confusão. Vamos ao centro, vamos a Cristo. O próprio Paulo, tomado pelo Espírito, ele ensina a igreja. Em 1 Coríntios 1,7, 1 Coríntios 1,7, ele diz claramente de que nenhum dom vos falte até a vinda de Cristo. Paulo diz, até a manifestação, ele usa a palavra, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhum
dom vos falte até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus voltou, Jesus se manifestou? Claro que não. Então, não podem faltar os dons no meio da igreja. Se faltam os dons, algo pode acontecer de errado e de desestrutura, de desnutrição, de desequilíbrio no quesito santidade e integridade da própria essência do que é a igreja. Muitos falam, não, era só para a igreja primitiva, mas desde quando a palavra de Deus, a doutrina separa a igreja primitiva, igreja medieval, igreja... Não, esses são termos que nós usamos na cronologia histórica, bíblica, eclesiológica, usamos para dividir, mas a igreja é uma só. Não existe igreja primitiva, como não existe igreja nessas subdivisões teológicas, igreja medieval, não existe igreja fundada em Roma, primeiro porque Jesus nunca esteve em Roma, mas fundou a igreja em Jerusalém, não é a igreja romana. Quem fundou a igreja romana foi esse Constantino, um político que, pelo seu bel prazer e suas ambições, une a igreja ao Estado. Como também não existe igreja tradicional, não existe igreja, enfim, todo tipo de denominacionalismo que temos hoje em dia. O denominacionalismo são as ideias e interpretações humanas que dividem, como Paulo diz aos Coríntios, carnais que estão segregando. E há muito, não todos, por favor, cessacionista, que ele é sectarista, que a denominação dele é a correta e acabou. Os demais são todos hereges. Cuidado, tome cuidado. A igreja de Cristo é composta por milhões de pessoas e milhões de pessoas através dos tempos, desde a fundação da sua igreja em Jerusalém até o dia de hoje, de gente lavada, redimida no sangue do Cordeiro, que recebeu a Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. E onde estão em todo lugar. Não é a igreja sectarista da plaquinha tal que é a correta, não, querido. O sectarismo denominacional está segregando e matando a fé de muita gente. E isso é um grande problema. Então tome cuidado com esse sectarismo diabólico. Volte às Escrituras, volte à efusão santa, volte à experiência pessoal com o Espírito Santo, voltemos àquilo que Paulo ensinava segundo o poder do Espírito que nele operava. Olha o que diz Efésios 4. Efésios 4, como eu amo Efésios 4, a partir do versículo 12 para frente você vai ver, do 12 em diante, você vai ver uma apresentação de Paulo muito preciosa em relação aos dons, porque ele diz que o próprio Cristo desceu aqui na terra, nas profundezas, até o mais baixo, na condição de ser humano, e depois subiu acima dos céus, e deu dons aos homens. Mas com qual o propósito? Leia lá em Efésios, quando diz, primeiro, aperfeiçoamento dos santos, ou seja, os dons estão aqui, vigentes, atuantes, numa ação gloriosa para aperfeiçoamento dos santos. Então, se Jesus não voltou, nós estamos sendo aperfeiçoados, ou vocês, sensacionistas, já estão no suprassumo, na laje já pronto para serem glorificados, ou já foram glorificados. Nós estamos no aperfeiçoamento, independente da bendita denominação que queiram inventar, porque eu sou antidenominacionalista, eu sou contra o denominacionalismo. Eu te digo, será que essa igreja, fora as denominações, a igreja em si, ela já está plenamente edificada? Não, nós estamos sendo aperfeiçoados. Diz também que esses dons são para a obra do ministério. Ou seja, se eu não creio mais nos dons, não posso fazer mais a obra, porque como fazer a obra sem o poder da palavra? Olha os dons, dom de profecia, dom de língua, dom de interpretação de língua. Diz claramente, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito, dom da fé, dom de operação de maravilha, dom de cura. Esses 9 dons, fora os outros dons de serviço, fora os dons ministeriais, que também são refutados e tirados, né, da sua evidência clara, santa no meio da igreja, por esses cessacionistas. Então, eu te pergunto, como fazer essa obra sem esses dons? Fica difícil. Quem faz a obra com a efusão dos dons de uma forma equilibrada, com ordem, com decência, segundo o Espírito, porque eu creio nisso, que o Espírito trabalha. Eu não sou igual a esses pentecostais que dizem,
Uma vez um pentecostal me disse, eu falo em língua na hora que eu bem entender que eu quiser. Eu falei, está errado. Então não é o Espírito que está falando, é você. Se você fala na hora que tu quiser, então não é o Espírito, porque é o Espírito que fala através. O dom é do Espírito e você é um instrumento consciente, em plenitude de consciência, mas é o Espírito que te toma e ele fala. Então se é você na hora que você quer, é você que está inventando coisa. Você não tem o dom de língua. Ele ficou calado. Porque o Espírito dá a cada um para a edificação e na hora que ele entende. Assim como um profeta que chega e começa já a fazer fila para revelar, para profetizar, pronto, já está manipulando, porque ele está usando a Deus, ele quer usar esse dom para a sua vontade, para manipular, para extorquir, e muitas vezes termina tudo em dinheiro. Como alguém que tem conhecimento, tem palavra, pode usar esse dom para impulsionar qualquer tipo de movimento que não pertence ao Espírito Santo. Vão pedir até dinheiro para comprar avião. Vão pedir dinheiro até para comprar avião. Quer ver alguém que realmente é promovido por esse sensacionalismo, ele vai te manipular para que você esteja ali escravizado e ao mesmo tempo sujeito à manipulação. E isso é maligno. Então, não podemos dizer e nos guiar que tudo parou só por causa dessa bagunça, não, querido. A obra continua, a obra do ministério continua, a obra da edificação do corpo, que diz também, para a edificação do corpo de Cristo, o corpo continua sendo edificado. O próprio Pedro também diz que somos como pedras vivas sendo edificadas. Ou já terminou a obra e estamos prontinho, edificados? Não, temos muito a fazer. Número 4, para a unidade da fé. Leia lá Efésios, unidade da fé. Então esses dons vieram para unir a igreja na fé, não para segregar, não para criar uma plaquinha, eu sou da igreja fulana ou da denominação tal que vai para o céu, não. É a igreja num todo unificada em bênção, em glória, em poder, em virtude, e cremos nisso. Como também diz, até que cheguemos, até os dons são derramados, se manifestam, são dados pelo Espírito, diz aqui em Efésios, até que chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, a plenitude do conhecimento. Não chegamos. Nós continuamos conhecendo. Diz também, até que chegamos à medida de varão perfeito, ou seja, os dons estão na igreja até que cheguemos à medida de varão perfeito. Tu já chegou, ô sensacionista? Tu já chegou lá? Não, então você precisa de dom para alcançar essa medida de varão perfeito. E isso é só na glória. Só na glória, só ao sairmos dessa dimensão terrena. E diz também, para que cheguemos à estatura completa de Cristo. Os dons vieram para tudo isso, são 7. Leia lá em Efésios. Eu tenho um estudo sobre esses itens, um por um. Procure lá no canal. Então, nós precisamos desses dons para tudo isso. Para tudo isso. Ainda mais Paulo em 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31 diz claramente, procurai com zelo. O que é procurar com zelo, meu irmão? Procurai com zelo os melhores dons. Ele é uma ordem para a igreja. Aí já me falaram, não, isso é só para Corinto. Então vamos rasgar as páginas das epístolas, vamos jogar tudo fora, porque as mensagens eram só para Corinto, só para a igreja de Colossos, só para a igreja de Éfeso. Já acabou, então não é mais para nós, então acabou a doutrina. Se isso era procurar os dons, procurem os melhores dons. Alguns falam mais excelente, mas não, diz os melhores dons. Embora há um caminho mais excelente, o amor, que também não invalida os dons. Temos que buscar a excelência do amor e fazer tudo com amor, mas devemos procurar os melhores dons. Isso é uma ordenança para a igreja. Então, se você está confuso achando que o evangelho se traduz, em primeiro lugar, com essa bagunça, não estou falando que todos, mas a bagunça sensacionalista pentecostal, eu te digo, não, isso não é a tradução do avivamento, isso é bagunça da alma, do sentimento, do frenesi de gente louca, e não traduz o que é o avivamento, nem a efusão dos dons, os quais estão ativos. Como também aqueles que dizem que Deus encerrou, vamos parar com esse negócio, já acabou, é o suficiente, e parou e vão ficar seco. Não, isso não é uma verdade, é uma inverdade
e com certeza estão te privando de algo glorioso. Mas quero que você comente e fale. Amém? Te convidamos para estudar conosco, para fazer essa obra preciosa que estamos fazendo, como também te convidamos para o canal Natanael Solis, onde estamos ministrando e pregando. Quero que você nos ajude nesse canal para que possamos avançar e possamos trabalhar mais nesta obra preciosa de anunciar o Evangelho. Que o Eterno te abençoe, te dirija e continuemos buscando a sã doutrina e o equilíbrio. E que toda frustração, toda coisa maligna, negativa e toda secura que estão implantando na sua vida, que o Senhor possa te libertar para que você tenha a experiência com o sublime Espírito Santo de Deus e os seus dons. Um abraço e um beijo no coração.